As teorias de que o mundo existe há milhões e milhões de anos e de que os animais evoluíram ao ponto de se tornarem outros seres, até mesmo o homem, ainda ocupam lugares polêmicos em diversas discussões. Inclusive, é sobre isso que o Minha Vez discute agora. Seja bem-vindo ao nosso quarto. Olá, seja bem-vindo ao programa Minha Vez, aqui no nosso quarto, onde nós podemos trocar ideias, onde nós podemos conversar sobre as coisas mais importantes da vida. E por falar em vida, esse é o assunto de hoje. E para conversar com a gente, essa galera muito especial que estuda aqui no IABC, o Colégio do Coração do Brasil. E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos, animados. Vocês gostam do assunto de hoje? Gostam ou não gostam? Gostam por quê? Vocês acreditam que a gente veio assim do acaso ou realmente um ser inteligente criou a gente? O que está na cabeça de vocês aí, hein? Hã? É sobre isso que a gente vai conversar. Estão a fim de conversar? Para a gente falar sobre esse assunto hoje, professor Wesley Zukovski vai estar com a gente aqui. Ele que é mestre em teologia, especialista em pedagogia, recentemente teve, olha, o negócio é chique, viu? Recentemente esteve numa reunião científica internacional lá nos Estados Unidos. Professor Wesley, seja bem-vindo, tudo bom? Excelente. A casa é sua. Manda um abraço para a galera que está em casa. Aí, amigo, você que está acompanhando o programa Minha Vez, do IABC, esse programa fantástico para você, público jovem, adolescente. É muito bom ter você mais uma vez aqui com a gente. Você vai curtir hoje, hein? Professor Wesley, o senhor trabalha onde? Eu trabalho no Instituto Adventista Brasil Central. Que fica onde? Que fica entre Brasília e Goiânia. Exatamente onde está esse estúdio, é isso? Exatamente, nós estamos fazendo aqui a gravação, esse lugar maravilhoso. Exatamente. Há quanto tempo o senhor é diretor aqui no IABC? Aqui no IABC há 5 anos. 5 anos aqui. Seu prazer é ser diretor, o senhor gosta de estar com a garotada? Não era. Não era, não? Não era, mas depois que eu vim para o IABC, depois que a gente viu as coisas que aconteceram aqui, e os alunos e esses jovens, hoje o meu prazer é ser diretor de IABC, tanto é que fechei contrato para mais 5 anos agora. É isso aí. Se você ainda não conhece, o IABC é um lugar muito gostoso, fantástico. Aqui estão alguns alunos que moram aqui no colégio e estudam. Alguns alunos só estudam aqui, mas tem uma turma muito especial, cerca de 300 alunos que moram e estudam, vivem aqui com a gente e compartilham todas essas ideias e experiências. E falar em experiência de vida, o que o senhor acha? A vida é realmente algo do acaso, aconteceu, ou realmente tem algum ser inteligente por trás de tudo isso, professor? Essa pergunta eu não vou responder agora. Não, né? Não, porque ela é muito profunda e muito bom. significativa. Né? E se eu der essa resposta agora, muitos vão dizer, os camaradas aí têm a cabeça feia e tal. Então, O melhor é deixar quem responder, então. é melhor a gente primeiro ver as pesquisas científicas e, a partir de então, tirar as nossas conclusões. Tá certo. Vocês acreditam na ciência? De verdade. O que está na cabeça de vocês? Quando fala em ciência, é algo que dá para confiar, dá para acreditar? Como é que é? Quem vai falar primeiro? Léo? Diga lá, Léo. Com certeza é algo que dá para provar. Uhum. A ciência, quando ela trabalha para valer, dá para provar alguma coisa, é isso? Sim. O que seria científico, vocês sabem? Vamos ver quem lembra da aula agora aqui, né? O que seria algo científico? Algo científico dá para fazer o quê? Dá para reproduzir. Reproduzir, eu tenho que ver, tenho que reproduzir, então não é científico. Seria isso? E a vida? É algo que dá assim para a gente descobrir pela ciência? O que vocês acham? Eu creio que o difícil é saber de onde que vem a vida. Porque saber que estamos vivos, nós sabemos, porque nós podemos experimentar isso e desfrutar. Mas a grande questão é de onde veio a vida. De onde veio? Afinal de contas, alguns dizem que macacos têm alguma coisa a ver com a gente, até encontram algumas semelhanças. Tem tudo a ver com isso mesmo, professor Wesley? Na verdade, é isso mesmo. A pergunta é essa. A vida veio de onde? As respostas nós não temos, cientificamente. Nós temos uma série de evidências que podem nos orientar o que podemos acreditar e o que não podemos acreditar. Tá, muita gente fala que nós evoluímos dos macacos, os Na símios, verdade, né? o princípio da teoria evolucionista é de que nós e os macacos temos um mesmo ancestral.
Não que evoluímos dos macacos, apesar de que os evolucionistas colocam como algumas elos anteriores a nós, o Australopithecus, que era um macaco. Né? Era um tipo de macaco. Era um tipo de macaco. Coloca como um ancestral nosso. Né? Mas o que o evolucionismo afirma é, nós e os macacos temos o mesmo ancestral. Essa ideia, o senhor acha que é devido à semelhança? Ah, com certeza. A gente é parecido com os macacos. Parecido? Não tão feio, mas somos parecidos. Será que é muito parecido mesmo? Então, essa é uma questão muito importante que nós vamos ressaltar hoje. É? Eu posso já apresentar aqui? Por favor. Bom, seria importante a gente refletir um pouco nesse aspecto. E eu tenho aqui uma imagem de um ser humano, né? Ser humano normal, todo evoluído, mundo é trabalhado, bombado em academia e tal, né? E também um chimpanzé produzido ali, né? Mas isso apresenta algumas semelhanças, ou seja, nós os macacos temos crânio, boca, nariz, língua, dentes, orelha, nós temos membros superiores, braços, com articulações semelhantes, as pernas já são diferentes, né? O macaco tem rabo, nós não temos. Alguns dizem que o final da nossa espinha, a região do cóccix, é uma sobra. Uma sobra, né? Um resquício, um órgão vestigial do que seria um rabo. Então, algumas coisas elas são semelhantes, outras, na verdade, são diferentes. Agora, é importante a gente verificar cientificamente o que existe de semelhante e o que existe de diferente. E uma coisa que é muito importante a gente saber, o evento científico que eu estive reuniu cientistas de todo mundo, inclusive de Harvard, que apresentaram pesquisas que desbancam totalmente os princípios evolucionistas que Darwin enunciou e depois outros acabaram aderindo. Né? Um projeto que atualmente está acontecendo nos Estados Unidos, chamado Project ENCODE, é uma decodificação do genoma humano e o genoma do chimpanzé, para detectar as semelhanças e possível parentesco. E esse projeto já deve ter uns 2, 3 anos de andamento. Até agora, tudo que se provou é que, mesmo que no passado se afirmavam que nós temos 98% de semelhanças com os chimpanzés, os 2% de diferença implicam em uma impossibilidade de parentesco. Esses 2% são muito diferentes. São diferentes, é tão pouco e ainda diferentes, produz diferença, né? E por incrível que pareça, existem outros mamíferos que também chegam perto dessa porcentagem. E nós também temos um DNA parecido com o da banana. Nem por isso que a gente é descendente da banana. Então, na verdade, código genético, genoma, é algo fantástico que determina a característica de cada ser vivo. E o próprio código genético faz parte da arquitetura da vida na Terra. Da própria vida na Terra. É óbvio. É interessante que alguns colocam até algumas coisas assim, os seres humanos têm um 5º dígito igual os macacos, mas esquecem que o koala também tem, né? E nem por isso... E muitos répteis também têm. Outros répteis, 5, né? E eu vou mostrar depois no outro bloco algo semelhante com o que você está falando aí. Eu tenho outra imagem aqui para a gente refletir um pouquinho. Essa imagem, ela é uma imagem que aparece nos livros de ciência e biologia já há muitas gerações, principalmente no Ocidente. Deixa eu ver um negócio. Vocês já viram isso aqui em algum lugar? Já? Já viram isso aqui em sala de aula? Não é novidade, né? Não é novidade para vocês? O que vocês acham? Isso aqui realmente é algo real? É possível? Ou você acha que isso aqui é uma invenção? O que está na cabeça de vocês quando vocês veem isso aqui? O que vocês acham sobre essa questão, sobre a teoria evolucionista? O que está na cabeça de vocês sobre esse assunto? Adam. Bom, eu acredito na teoria do criacionismo, mas em relação à teoria do evolucionismo, eu não acho que ela ainda é uma teoria. Então, a gente não consegue provar nem o criacionismo, nem o evolucionismo. Então, continua uma teoria, eu só preciso ter fé para acreditar em uma ou outra. Mas você acha que é possível, é real a teoria da evolução? Como eu não acredito nela, então não acredito Mas é porque você não acredita ou porque não tem evidência? Como é que é? É porque não encontrei até hoje evidência nela evidências para confiar. Que me fizesse confiar nela. E veja, ele tem razão no seguinte aspecto. A ciência só pode provar o que pode reproduzir, o que pode fotografar, o que pode testar. Ninguém esteve lá na origem da vida para saber, ninguém fotografou. Então, tanto evolução como criação exigem um elemento da fé, seria E a isso? origem da vida, na verdade, não se pode reproduzir. Os evolucionistas afirmam que a primeira célula surgiu da sopa primordial. Um ambiente adequado, com aminoácidos, proteínas, moléculas de carbono. Na verdade, hoje não tem como surgir de qualquer ambiente favorável uma célula viva. Não tem. Agora, os evolucionistas acreditam que no passado tinha. Mas a ciência hoje
prova que não tem como, não surge célula do nada. Mas indo essa questão das nossas semelhanças, essa imagem que nós estamos vendo aí, ela é uma farsa, ela é uma invenção evolucionista. É interessante nós observarmos dois dos espécimes apresentados ali. O primeiro deles é o Australopithecus. O Australopithecus era apresentado na cadeia evolucionária, chegando até o homem, como um ancestral nosso, pelo fato dele ter algumas semelhanças. E os evolucionistas pegaram alguns ossos do Australopithecus, que seriam crânio e principalmente fêmur, que são os ossos que mais se preservam aí por um período mais longo de tempo, e eles montaram aquela imagem que está ali, que aparece nos livros. Aquela imagem é mentirosa, porque nunca se descobriu do Australopithecus nem sequer um pedaço de couro, uma fibra muscular. Não existe registro fóssil disso aí. Existe o registro fóssil só de ossos. Só de ossos. Não de características de aparência. Primeira grande falha é essa. Isso ali é uma criatividade. Criatividade de alguém assim. Imaginou que o Australopithecus fosse daquele jeito. Primeiro, o Australopithecus não era bípede, ele era quadrúpede. Muito embora, como alguns símios hoje, ainda caminham sobre dois pés em alguns momentos. E isso não significa que ele é bípede. A sua estrutura física, os seus membros, ele é quadrúpede. Agora, outro detalhe. Veja os glúteos do Australopithecus. Isso é mentira. Glúteo, daquele jeito, aquele formato, isso é privilégio humano. Você poder sentar nessa coisa fofinha, isso é coisa de humano. Nenhum símio tem esse tipo de formato de glúteo ou nádegas. Então, isso é uma invenção. Não é verdadeiro. Agora vamos para o outro indivíduo ali, o penúltimo antes do Homo sapiens, que é o Neanderthalensis, ou o homem de Neandertal. O homem de Neandertal, ele não é um ancestral do homem. A ciência atual comprovou, através de testes e estudos de DNA, que o homem de Neandertal é descendente do Homo sapiens, porém uma raça degenerada. E essa descendência eles exigem sempre que seja milhões e milhões de anos, né? Não, é óbvio que a evolução, para explicar as mudanças nas características da espécie, precisa do tempo. Eles têm que colocar milhões de anos que assim ninguém consegue detectar. Então vamos dizer que é, porque daí dá para acreditar. Mas na verdade o Neandertal, primeiro, aquela imagem dele com cara de gorila é mentirosa. E a gente vai ver sobre isso daqui a pouquinho, professor. Logo depois do intervalo a gente vai saber essa história de milhões e milhões de anos. Segura aí que daqui a pouquinho o professor Wesley vai contar pra gente que história é essa de milhões e milhões de anos. Não saia daí. Estamos de volta, conversando sobre esse assunto que é polêmico, não é fácil, científico e ao mesmo tempo importante, até porque todo mundo já conversou sobre isso. E às vezes você só escuta um lado da história, na escola, na universidade, em todos os lugares para onde você anda. A própria mídia às vezes apresenta apenas um lado. E hoje aqui com a gente o professor Wesley conversando e apresentando alguns dados interessantes que valem a pena a gente conversar. A gente estava falando sobre essa questão aí do homem de Neandertal, dos milhões de anos. Exatamente, analisando essa imagem apresentada nos livros de biologia, falamos sobre o Australopithecus, que é uma farsa, aquela imagem. O Australopithecus, ele sempre foi macaco, nunca foi meio macaco, meio homem. E o Neandertal, que é colocado como ancestral nosso, foi descoberto recentemente que o Neandertal é descendente da raça humana. Neandertal é o quê, professor Wesley? Neandertal é uma espécie de hominídeos, ou seja, de raça humana, que habitou algumas regiões, principalmente da Europa. E nesse caso eles afirmam que isso seria uma seria espécie, ancestral, uma porque espécie ele teria não... alguma semelhança maior com os símios, então seria um ancestral nosso. Na verdade, as últimas pesquisas revelaram que Neandertal é uma raça de hominídeos degenerada, por conta de casamentos consecutivos entre irmãos e irmãs. Olha só. Houve uma degeneração da raça. Essa degeneração ela implicou em limitação mental. O Neandertal começou a viver de forma mais selvagem, com menos inteligência e com também maior dificuldade física. Então, Tanto Neandertal é real, existiu. Existiu, porque os fósseis de Neandertais eles existem. Mas da mesma forma como o Australopithecus, existem crânios, principalmente fêmuros, mas nunca o Neandertal congelado para a gente saber como é que era a cara do Neandertal. E com certeza aquilo lá é apenas fruto da imaginação, do evolucionista. O Neandertal, na verdade, é uma raça humana degenerada. Essa é a questão. Agora veja algumas imagens importantes que eu queria colocar ali. Sim. Há diferenças fundamentais entre símios e hominídeos que não tem como se caracterizar parentes ou que têm o mesmo ancestral. O primeiro deles é o focinho. Todo símio tem focinho. A arcada dentária superior
projetada para frente, chamada prognatismo. Todo símio ele tem focinho, tem nariz em cima, olhos atrás. Todo hominídeo, inclusive o Neandertal, está lá o crânio do Neandertal, tem arcada superior, nariz e olhos quase no mesmo alinhamento. Então, essa é uma diferença fundamental. O do meio ali é o homem É o Neandertal. A arcada dentária, todo símio tem em forma de U, a arcada superior. Todo hominídeo tem em forma de parábola. E não existem arcadas intermediárias para dizer que houve evolução. Uma outra informação, o queixo. Só seres humanos têm esse queixinho maravilhoso, bonitinho, essa batatinha aqui. Vocês perceberam aí? Vocês são únicos. Olha aí, esse negócio que às vezes aqui leva a pessoa a se apaixonar por você, alguns é repartidinho no meio. Então, isso aqui é coisa de ser humano. Nenhum tipo de símio possui isso aqui. Interessante essas diferenças. São diferenças fundamentais. São Não tem como ser semelhantes ou parentes nesse aspecto. Um outro detalhe também é o forame magnum, que é a entrada no crânio da espinha dorsal com as ramificações nervosas. Todo símio tem esse forame, essa entrada na parte posterior do crânio, posterior e inferior. Todo hominídeo tem na parte central. O hominídeo é bípede, sempre andou em pé ereto, o crânio se equilibra em cima. O símio não. Então essa diferença, então, o símio, quando a gente está falando de símio, está falando dos macacos. Tudo que é ali, símio né? é família de macaco, orangotango, chimpanzé, macaco, gorila e assim por diante. Hominídeos, Homo sapiens, Neandertal, aí vem o Homo habilis e vários espécies. São humana. raças humanas, espécies humanas, mas com características diferentes. Regiões diferentes do planeta e que tem suas características. Que tem próprias. alterações físicas por conta da ambientação ao clima. Interessante. Mas isso. nunca um ser, seja símio ou hominídeo, conseguiu se transformar em outra coisa por conta do ambiente ou da necessidade. O DNA segura você dentro de limites. Olha aí. Você consegue escurecer a cor da pele, consegue ser mais gordo, mais magro, mais forte, mais fraco. Alguns até tentaram por aí, no passado, aí, ficar mais branquinho e tal. Já tem, mas você não consegue mudar de espécie. Entendi. Você é raça humana, pronto. Vai ser sempre. Sempre foi e sempre será. Não importa as sobras de nada. Então, né? isso é algo que realmente que eu considero fundamental a gente saber, porque são diferenças que não tem como a gente indicar que há parentesco. O Léo tinha uma pergunta para poder fazer, que tinha ficado ali do primeiro bloco? Sim, aproveitando a questão do óssea que o senhor estava falando sobre os primatas, nós sabemos que as caudas nos mamíferos, elas fazem parte da coluna vertebral. E isso, pela teoria evolucionista, seria reduzido aos órgãos vestigiais, os ossos vestigiais nos humanos, inclusive que sobrou, o cóccix. né? Vestigiais seria o que sobrou. Então, entre os órgãos vestigiais, quando você falou da cauda, está o cóccix no ser humano. Cóccix é aquela partezinha aqui de trás. Os últimos tal. ossinhos que você tem, que se você cair sentado, aquilo dá uma dor miserável. Né? O cóccix, se acreditava que ele era um resquício da cauda. Na evolução que o macaco se transformou em homem, o ancestral, né, do macaco foi se transformando até se transformar em homem, e que o cóccix é vestigial. E o que descobriu hoje é o quê, professor? A realidade hoje é o seguinte: todos os ossos do cóccix e musculatura são fundamentais para a estruturação do equilíbrio do corpo humano. Inclusive, no passado se fazia cirurgias de retirada de ossos do cóccix fraturados, achando que se resolveria um problema. E as pessoas que fizeram esse tipo de cirurgia sofreram de dores intensas até a morte. Ou seja, o cóccix não é órgão vestigial, ele é fundamental para a coluna vertebral do ser humano. Interessante que também eles argumentam a questão do apêndice, né? Que o apêndice seria um desses órgãos e hoje já descobriu que não é vestigial. Ele tem uma função. Larissa, você estava conversando com a gente lá, você fez uma pergunta muito interessante. Então, sabendo que criacionismo e evolução são duas teorias, nenhuma das duas são provadas, eu queria saber por que nos livros escolares nós sempre vemos a teoria evolucionista, mas não a criacionista. Na verdade, a resposta a essa pergunta, ela volta na história. Aí, a partir do século XVIII, século XIX, houve uma cisão muito grande entre religião e ciência, e se tinha como ideia de que religião ensinava criacionismo. Pessoas que acreditavam na Bíblia acreditavam em criacionismo. E a ciência começou a discordar dessas informações, principalmente baseado, em primeiro plano, por Darwin. A Darwin não foi o primeiro, mas foi o principal. E isso levou a uma grande cisão. O meio científico, quem se dedicava só para estudar a ciência, simplesmente se colocou no domínio da ciência e rejeitou a religião. E aí houve uma discussão tremenda. E quando se fizeram os primeiros livros para se estudar nas escolas, se foi recorrer a quem? Não aos religiosos,
porque a religião já era criticada pelos cientistas da época. Foi mais uma questão, então, de separar entre ciência então, e religião, como se não fossem coisas que não se combinassem. Esses cientistas, eles diziam no domínio do conhecimento. Né? Inclusive, é interessante que um cientista que fez uma palestra lá em St. George, Utah, onde houve esse evento científico que eu participei, depois ele mencionar sobre o estudo das células e a sua combinação de moléculas de carbono e tudo mais, ele disse assim, não critiquem Darwin. Darwin sequer tinha noção do que era uma célula. Então, a ciência da época era muito limitada. E o Darwin viajou pela maionese, aí, para essas ideias todas, que na época a ciência não tinha como respaldar, seja a favor ou contra. Se acreditou porque era algo muito interessante e que tinha certas evidências interessantes. E isso levou com que o meio acadêmico voltou-se simplesmente para a teoria evolucionista. E a evolução, no fundo, é uma religião. A pessoa que às vezes ela monta a cabeça, ela precisa de muita fé e ela aceita aquilo, acredita aquilo, e ela vai colocar o cérebro para raciocinar só em cima de defender a sua ideia. E isso aí leva com que as pessoas não tenham a mente aberta para pesar evidências e provas científicas e colocar as duas coisas na balança. E deveria, né? Então, a questão seria reconhecer. O senhor mencionou essa questão desse encontro científico que o senhor esteve. Vale lembrar você que está em casa que você pode encontrar até alguns resumos dessas palestras que o professor Wesley trouxe de lá no site criacionismo.com, que é do Michelson Borges, um grande amigo nosso que já esteve aqui falando sobre esse assunto aqui no Minha Vez. Professor Wesley, foi um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente e gostaríamos que o senhor pudesse ir no nosso cantinho ali de interação com os nossos amigos, deixar um recadinho para a turma. E, gente, olha, muito obrigado pelos momentos que a gente passou aqui nesse lugar, no nosso quarto, conversando sobre esses assuntos tão importantes sobre a vida. Olá, meu amigo. É muito importante o que você acredita em relação a essas questões. Richard Dawkins, o maior devoto religioso do evolucionismo atual, escreveu em seu livro Deus, um Delírio. Provavelmente, Deus não existe. Portanto, aproveite a vida. Essa é a crença dele. E a sua? Qual é? Pesquise, estude. Não fique simplesmente acreditando no que as pessoas dizem, mas coloque a sua cabeça para funcionar e com certeza você obterá muitas das respostas que você procura. Foi muito bom ter estado com você. E é esse o grande segredo. O importante é você pesquisar, não fique confiando nos outros. Professor Wesley, muito obrigado. Ore para a gente, por favor, nesse momento. Bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos de conversar um pouco sobre esse assunto tão importante. Nos dê sempre sabedoria, sempre a mente aberta, que a gente possa, acima de tudo, aprender da natureza, que é a maior escola que está à nossa disposição. Isso nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nosso muito obrigado por você deixar a gente entrar no seu coração, no seu quarto, na sua intimidade. Na próxima semana a gente se vê com mais um assunto super interessante aqui, no Minha Vez. Até lá. Eu vim para cá mais jovem, um pouco, eu tinha 12 anos, e eu vim para cursar o 8º ano do ensino fundamental. Mas a minha família, ela não sendo adventista, meus pais me decidiram trazer para cá porque eles acreditavam que aqui eu receberia não só a educação da escola, mas também extracurricular para viver em sociedade, para ser uma pessoa que faz a diferença, que tem um caráter, uma vida espiritual, princípios e tudo mais. Aqui no IABC nós temos como objetivo colocar no coração do aluno o conhecimento acerca do seu Criador, o conhecimento acerca de suas origens, mostrar a ele que a vida tem uma razão de ser, que ela tem um significado. Algumas características que a sociedade tem deturpado ao longo dos anos, cabe ao docente em sala de aula mostrar ao aluno que elas precisam ser restauradas para um desenvolvimento saudável, harmônico da sociedade no geral. Sempre vou no dormitório, converso com as alunas, dou sempre um conselho para elas, né? E o internato é muito bom por isso, né? Os professores interagem muito com os alunos. A educação do IABC foi essencial para mim entrar na faculdade, porque os professores sempre estavam ali falando dos alunos, você tem que estudar isso porque cai sempre no Enem e tal, nos vestibulares. No segundo ano, consegui fazer o Enem. Vou dar entrada agora na Federal, Engenharia de Minas, que era o que eu queria mesmo. Espero que o meu futuro seja bom profissionalmente.
Um ambiente educacional completo é o que você talvez esteja procurando. Confiando em tua proteção, vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Confiando em tua proteção, vou me entregar em tuas mãos. Sei que